3, 2, 1, gravando. Boa noite, pessoal, bem-vindos aí mais uma aula maravilhosa de segunda-feira. Segunda-feira bem animada, né? Porque depois de domingo a gente volta para continuar fazendo o que a gente sempre faz, né? Nada, né? Hoje em dia a gente está fazendo nada. Beleza, então lá. Bom, Brunão, beleza? Deixa eu ver quem falou aí para mim aqui. Marico, boa noite. Michael, opa, beleza. Júlia, Bárbara, Guilherme. Bom, oi para todo mundo aí, né? Hoje a gente tá com a turma cheia de gente, né? Espero que não tenha ninguém de paraquedas. Tem alguém que caiu de paraquedas essa semana aí, de novo? Sempre tem um ou outro, né, que cai de paraquedas no nosso curso. Beleza. Para quem caiu de paraquedas ou quem, por uma obra do destino, acabou chegando e vendo esse vídeo, né? Meu nome é César. Eu sou professor de um monte de coisa, inclusive jogos digitais, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? O Demetrios chegou atrasado, como sempre, né? Beleza, Demetrios. Seu perdeu. O Demetrios está quase terminando já a faculdade, está de saco cheio. Tem gente entrando e saindo, vocês devem estar com a internet desestabilizada. Só responde para mim, cara. Por um acaso está dando problema de sincronismo entre minha voz e o som? Porque eu estava vendo as transparências aqui, que eu vou ministrar hoje, e daí, tá bom? Beleza, Gabriel. Tá bom, então vamos lá. Nossa, eu acho que é mais aquele famoso fenômeno da internet bêbada. Mal levanta já cai. Exatamente, a gente tem internet bêbada, né? Então tá bom. Vamos ver se a gravação fica boa também. Se bem que eu fico meio chateado porque eu gravo o negócio, vocês não vão lá ver, né? Quero ver quando vocês precisarem, né? Outra coisa. É... Outra coisa que eu queria lembrar, talvez, não sei. Conselho, né? Conselho a gente de vez em quando, a gente como professor também, a gente dá bastante conselho. E eu tenho acompanhado algumas turmas, né? Os anseios, as dúvidas, as raivas, as, os desesperos, né? E os interesses, né? Eu tenho visto que tem muita gente interessada num monte de coisas, tá? Inclusive interessadas em coisas que talvez vocês vão ver, com certeza, um pouquinho mais para frente. Não nessa matéria, provavelmente em outra, né? E algumas frustrações também, porque tem gente que já domina as coisas e tal, daí o cara acha que o negócio está indo lento demais, né, e tal. Eu espero que vocês não achem que a nossa matéria esteja indo lenta demais, tá? Se vocês acharem, por gentileza, fala para mim, que daí a gente dá uma acelerada, né? Eu coloco um pouquinho mais de 51 na água e a gente vai, né? Beleza? Então é assim, o conselho que eu dou, né, é que eu vi que tem muita gente no afã de conhecer um monte de coisa ao mesmo tempo, talvez assim deu uma espalhada no foco, né? E a gente precisa dar uma focalizada no que a gente está vendo, tá? Eu vou dizer por quê. Por exemplo, eu falei para vocês que a gente vai ver um pouquinho, a gente precisa conhecer um pouquinho de HTML, né? Porque no mínimo é um jeito de você interagir, né, com as pessoas.
via internet, que a gente vai conhecer um pouquinho de JavaScript, mas ninguém vai ser programador nessa matéria, tá? A gente vai precisar fazer algumas coisas para entender como que os jogos funcionam, e o JavaScript é uma linguagem de programação que dá para a gente usar um pouco. Então, a gente falou um pouquinho de programação na nossa matéria para dar uma base para a gente do que é a matéria, né? Do que a gente precisa conhecer. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter outras matérias na faculdade que vão ser específicas, por exemplo, para estrutura de linguagem, por exemplo, né? Ou vocês vão ter uma linguagem de programação específica, lógica de programação, programação orientada a objeto. Não sei, só estou citando, né? Só que a gente não pode ficar com vontade de querer ver tudo ao mesmo tempo, mesmo porque o cérebro da gente, ele demora para ele assimilar algumas coisas, né? Mas eu notei que tem gente que está ansiosa, né? Então, vamos dar uma segurada na ansiedade, né? Porque com certeza as coisas vão se encaixando, né, ao longo do tempo, né? A gente demorou 9 meses para nascer, e você pode até dizer, mas quem nasce de 8 meses nasce inteiro também, né? É, legal, quem nasce de 8 meses nasce inteiro. Mas se nascer de 7, por exemplo, pode ter problema no pulmão. Então, ó, o Rio Kelme está perguntando se o áudio está picotando para todo mundo. Então, Riquel, meu problema é teu fone. Ou o meu microfone. Tá vendo? Só para você. É isso aí. Beleza? Então, gente, o que eu estou pedindo é assim, um pouco mais de calma, gente, sabe? Vamos tranquilo, a gente está na pandemia, né? Para quem está vendo isso daqui depois da pandemia, tipo assim, ó, se você está vendo isso daqui em 2023 e ainda sobreviveu, né, a eleição presidencial, né, o seu exército não tomou nada, não acabou com o YouTube, né, você está vendo isso em 2023. Só para seu conhecimento, isso daqui foi gravado na época da pandemia ainda, tá? Então a gente está tudo nervosinho, tudo revoltado, de ter que ficar em casa e tal, né? Isso, o Bruno está dizendo, a gente vai. Se você está vendo isso em 2023, é porque a gente sobreviveu. Moçada, sobrevivemos ao vírus. E isso é bom, né? Bom, então vamos continuar com o que a gente estava fazendo. E a gente estava falando sobre roteiro, né? Roteiro. Deixa eu compartilhar aqui a nossa. Apresentar agora uma janela. Vamos apresentar. Vocês vão ver que eu mudei. Eu mudei. Eu mudei a cor dos negócios aqui. Por que eu mudei a cor dos negócios? Porque eu achei que vai ficar mais bonito essa cor preta, que combina mais com a cor do canal, né? E vai ficar assim, bonitinho, né? Então, a última coisa que a gente viu na aula passada, eu até comentei com vocês, né, que eu ia passar uns filminhos para vocês verem sobre animação gráfica, tá? Os 12 princípios lá, que foram determinados por um cara da Disney. Tá? Eu já passei o filminho no grupo, firminho, tá? Alguém já perguntou para mim quando que eu ia postar lá no portal, então eu já enfiei no portal agora, então tá lá a atividade, tá? Daí vocês façam a atividade e manda para nós aí se der tudo certo, se der tudo certo e Deus permitir que a gente consiga corrigir, a gente vai, né? Então é assim, como eu falei lá para todos, espero que todos tenham lido, é assim, ó, a minha preocupação, principalmente,
Não é que vocês entreguem o trabalho, é claro, né, também que vocês entreguem, né? Mas a minha preocupação maior é que vocês aprendam as coisas, tá? E é por isso que a gente faz as coisas no intuito de vocês aprenderem, tá? Então, por favor, se vocês puderem lá, eu acho que o prazo tá para dia 10 de abril, 9 de abril. Até lá tem 2 semanas, eu acho que dá tempo para ver o filminho, né? Isso, a Gleice já foi lá, já. Beleza. Tá? Então é assim, o que vai ser o trabalho? O trabalho é assistir o filminho, gerar um texto descrevendo os 12 princípios, né? Descrevendo bem resumidamente, né, o que cada um explica, porque isso vocês vão usar na confecção. Tá? Então, o Michael ou Michael? Não sei, esses nomes esquisitos com H no meio, né? Então, ele falou que começou a ver, né, os princípios de animação e ele não achava que era tudo tão complexo do jeito que ele viu, tá? Então, tudo é muito mais complexo do que a gente imagina, inclusive a vida, né? Às vezes a gente tem uma visão muito simples e simplória da vida, né? A vida é bem mais complexa do que nos fazem acreditar ser, tá? O Jean, ele não consegue ler direito lá, ou se ele ler, ele não consegue entender. Então ele está pedindo para eu dar uma pequena explicada. Sem problema, Jean, estou brincando, tá? Micael. Tá bom. Então, beleza, Micael. Valeu. Então, jogos digitais também são muito mais complexos do que a gente pensa. Quando a gente para analisar, o funcionamento de um software é muito mais complexo do que a gente pensa. A matemática, que é a ciência mais exata que a gente conhece, também é muito mais complexa. Quando a gente para aprender uma equação integral, uma equação diferencial, é muito mais complexo do que a gente possa entender. Então, tudo carece de algumas explicações, né? Então, vamos lá, Jean. O que eu pedi para vocês fazerem? É assim, ó. Assiste os filminhos, tá? Se você puder ver os dois, é melhor, tá? Daí você marca lá quais são os 12 princípios. Você escreve um texto. Daí eu até ia pedir manual, mas daí alguém já reclamou, né? Falou assim: pô, professor, hoje em dia ninguém usa o lápis. A gente nem sabe pegar no lápis e quando pega a letra fica uma porcaria. Realmente, fica uma porcaria porque vocês não treinam, não escrevem, dói a mão, né? Os músculos da mão agora estão funcionando só assim, né? Antes era assim escrevendo, né? E eu sei que escrever à mão então dói a mão, então vamos fazer no meio digital, porque a gente está falando de jogos digitais, a gente vai começar a juntar as coisas. Como eu falei para vocês, as aulas começaram 4 semanas antes do momento que vocês adentraram a faculdade, né, para os veteranos. Os caras já estavam ralando. Mas como vocês estão começando agora, vocês entraram um pouquinho depois. Tá? E naquele tempo que vocês não estavam, o Demétrios, esse pessoal velho aí que está quase apodrecendo já na faculdade, tá? O Bruno também está apodrecendo. Então, daí os caras já tiveram algumas aulas e eu ensinei um pouquinho de linguagem de marcação de texto, HTML, tá? E eu também tenho lá um cursinho lá bem básico, mas vocês podem ver no YouTube, tem um monte de gente ensinando isso, né? E daí eu pedi para que vocês fizessem uma paginazinha HTML, simplesinha de tudo, tá? Usassem os conceitos básicos da linguagem de marcação de texto para entregar o texto para mim em HTML. E eu pedi para fazer mais 2 arquivinhos. Um arquivinho
Não vai ter nada escrito nele por enquanto, porque a gente não sabe nada ainda, que é um arquivinho de JavaScript. Tá? Beleza. E o outro arquivinho é o que a gente chama de CSS, que é o arquivinho de formatação da página HTML. Tipo assim, um arquivinho onde a gente coloca fundo, né? Que nem eu mudei, você viu que eu mudei o fundo do meu texto aqui? Então, numa página para a internet, as coisas funcionam dessa mesma maneira. Mas o porquê que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque a gente vai mexer com uma linguagem de programação um pouquinho, mas pouquinho, né, para fazer alguns movimentos em tela, entender como que alguns personagens dos jogos eles são controlados através das teclas do computador, né? E para fazer isso daí a gente vai usar uma linguagem interpretada pelo browser, portanto a gente vai usar JavaScript. Né? Podia fazer em C Sharp? Pode. Pode fazer em Python? Pode. Pode usar OpenGL? Pode. Mas a gente vai usar uma API, tá? Que é um conjunto de... Tipo assim, um software intermediário que faz a intermediação entre uma página de internet e uma linguagem de programação, tá? Utilizando um elemento do HTML lá, que é o Canvas. O Canvas nada mais é do que um elemento HTML que permite que você desenhe na tela do computador. É só isso. Porque o joguinho geralmente é desenhado e a gente vai usar isso daí. Tá? Então, tá, eu só peço algumas coisinhas bem básicas, tipo um background bonitinho, né? E vão gerar esses 3 arquivos e eles têm que estar ligados entre si, porque senão um não vai enxergar o outro. Tá? E daí também vocês conseguem visualizar como que faz para fazer esses links, né, de interação entre um negócio e outro, daí zipa tudo e manda para mim. Tá? Beleza? Cada um faz o seu, de boa. Deve ter alguém aí que saiba, né, que pode ajudar. Depois no grupo, se vocês tiverem dúvidas. Não precisa xingar minha mãe, tá? Não precisa xingar ninguém. E nem reclamar com a coordenação lá, tá bom? Vai de boa. Mas o César me ensinou isso. Se você for lá nos vídeos lá, tem tudo explicadinho, certinho. Entendeu, Lucão? Deu para entender aí, Bruno? Quem que pediu mesmo? Foi o Lucas? Lucas, que pediu para uma explicação? Isso, Jean Lucas. Conseguiu entender, beleza? Qual que é o objetivo? Na realidade, meu, é só transcrever lá no papel. Né? Conseguiu? Tá certo que eu falei com o que eu escrevi? Porque hoje em dia a gente não sabe, né? Às vezes a gente fala umas coisas e quando vai passar no papel fica diferente do que a gente falou. Então eu não estou muito preocupado com se a formatação está certa, tá? Vocês vão ter um trabalhinho, talvez, né? Para tentar entender essas coisas, principalmente quem nunca fez isso, né? O cara nunca sentou a bunda na cadeira e colocou a mão no editor de texto, no Notepad, por exemplo, e nunca escreveu, sei lá, 10 linhas sobre qualquer coisa, né? Então, é assim, você pode usar o Notepad, pode usar o... Né? E daí você vai entender mais ou menos como que é esse negócio de formatar a página, sabe? O browser lê. Se você escrever num TXT, né, num texto, arquivo texto, tudo que você viu e salvar como HTML, o browser vai ler, viu? Ele vai ler. Só que não é bem isso que eu quero. Eu queria que vocês já fossem aprendendo como que você faz uma página para preparar, né, as coisas para o joguinho que eventualmente você vai fazer. Que nem aquele joguinho de sinuca, né? Mas para isso a gente vai aos poucos. Beleza? Então, dados os recados, 20 minutos de babaquice, né? Agora vamos ao resto das babaquices da aula, né? Bom, a gente estava falando de, né,
de como que a gente faz os jogos, né? Como que a gente prepara. E uma das coisas que eu falei é que a gente precisava de enredo e roteiro. Essa que são as coisas mais difíceis do jogo, por incrível que pareça, tá? A parte técnica de você colocar lá o negócio rodando, né? As coisas se movimentando, os carinhas explodindo, a cabeça cortando, isso é a coisa mais fácil que tem para fazer. A técnica é fácil você aprender. Se você não sabe, você compra um software que faz para você, né? Você vai lá e compra uma engine de joguinho, né? E o cara vai fazer para você lá. Ele vai falar assim: coloca um personagem aqui. Você vai lá e pega na biblioteca. Você escolhe: eu quero um monstrinho. Põe lá um monstrinho. Agora eu quero que o monstrinho ande. Daí você faz lá, dá um comando, o monstrinho anda, né? E você acha que está fazendo um jogo, e na realidade você não está fazendo nada. Você está simplesmente sendo o macaquinho do cara que fez o software. E a gente gostaria que você aprendesse o suficiente para você ser o cara que vai fazer o software para que o resto dos macaquinhos consiga fazer, né? Os monstrinhos andar, né? E para isso você precisa de muito conhecimento. Né? E jogo digital é uma coisa muito complexa. Como eu falei, existem faculdades que gastam 4 anos só em jogos digitais. E existem mestrados, doutorados até, que você fica 2 anos, 1 ano e meio. Um doutorado, no mínimo 2 anos, estudando especificamente as técnicas computacionais que você pode utilizar para fazer o seu joguinho ser mais rápido, ser melhor, utilizar melhor os recursos, né, e assim por diante. Tá? Então a gente tem essas 4 coisas importantes, né, que elas se entrelaçam e uma depende da outra, né? Então a gente tem a estética do jogo, a tecnologia utilizada, que é o que geralmente a gente mais se preocupa, mas a tecnologia ela ajuda, mas não é tudo num jogo, né? Eu acho que o enredo é a coisa mais importante, até do que tecnologia, mas tem que andar tudo. Então, quando você vai fazer um roteiro de jogo, você vai ter que usar todas essas coisas aqui, ó, tá? Como que o joguinho vai ser, né? A mecânica do que vai acontecer, tá? A mecânica não é contigo, né, filho? Né? A estética do jogo, né? Como ele vai se apresentar para a pessoa, tem que ser algo agradável. Então você vai ver se você vai usar 2D, 3D, 4D, 5D, 85D, sei lá. Né? Se vai ser realidade virtual, realidade sexual, realidade interativa, não sei. Né? A tecnologia por trás, né, se vai ser um jogo compilado e entregue, como eu já falei para vocês, ou se vai ser um jogo interpretado por algum parser, ou parser, algum software feito para interpretar linha a linha, né? E, então a gente vai começar do começo, tá? E vamos lá. O browser, ele lê as coisas, né? A gente vai ter que entender muito de coordenadas geográficas, né? Por quê? Porque as telas de computador, né, elas fazem varredura, né, ou rasterização, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, você deve estar vendo aí do seu lado, só a parte preta aí, vamos imaginar só essa parte, quem que está entrando? A Isa, eu não sei quem que é a Isa, mas eu vou permitir a entrada da Isa. Bem-vinda, Isa. Tudo bom? Chegou tarde, hein? Beleza, bem-vinda aí. Tá? Então, se você olhar só essa parte preta aí, ó, tá? E a gente entender que isso daqui é um desenho, a gente isso daí como se fosse um jogo, né? A gente tem uma rasterização, ou seja, o software que está interpretando esses bits e bytes, né, esses dados digitais que está chegando para você, ele está interpretando isso, lendo pixel a pixel. Eu não sei o que é pixel. Imagina que pixel seria a mínima,
o ponto mínimo que consegue ser interpretado pelo computador que você tem aí na tua casa, aí, ou pelo celular que você está vendo, de repente, no celular. É a mínima informação de imagem. Um pedacinho que nem é o átomo da imagem, tá? Então, se você entender que o pixel é como se fosse o átomo da imagem, o computador ele vai fazendo uma varredura, ele começa a ler aqui de cima, e ele lê pixel a pixel isso daqui, ó, e vai começando a ler até o final, depois ele lê os átomos da linha de baixo, e vai lendo. Ou seja, tudo que a gente vê, a gente pode dividir em linha, coluna, né? E quando a gente divide em linha coluna, cara, matematicamente, eu estou dizendo que isso daí é uma matriz, tá? Uma matriz. E a gente pode utilizar essa matriz, não só podemos, como utilizamos essas matrizes para a gente fazer a interpretação dos desenhos. Outra coisa que acontece, vamos imaginar assim, ó, eu vou pegar e vou fazer de conta que isso daqui é um pixel, tá? Então, os pixels eles vão ser montados assim, ó, primeiro um pixel, depois outro pixel, depois outro pixel, né? Depois ele volta para cá, né? Então, cada pixel tem um X e um Y, né? Só que ele começa aqui. Então, o 0 e 0 é exatamente esse cara aqui, tá? O 01 vai ser esse daqui, o 02 vai ser esse daqui vai ser o 110, né? Ou 000110, tá? Aí o de baixo aqui, qual que ele vai ser? Ele vai estar na linha 3, tá? Coluna 0. Né? Então, linha 3, coluna 0. E aqui, linha 4, coluna 0. E é assim que vai acontecer. Então, se você preencher isso daqui de quadradinho vermelho, provavelmente a sua tela vai ficar assim. Certo? Beleza. Só que os pixels, eles não trazem só essas informações, tá? de posicionamento. Eles trazem outras informações. E no joguinho, tá? No joguinho, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar animar. Vamos animar. A gente vai precisar animar esse quadradinho aqui para o quadradinho começar a andar, né? Para lá e para cá. Isso é animação. Bom, o que eu quero dizer é que na televisão, no computador aí, na realidade, cada vez que eu estou movimentando esse quadradinho para lá e para cá, o computador está desenhando isso várias vezes na tela. Tá? Lembra aquele negócio que todo mundo lê lá no joguinho, FPS lá, frames por segundo? Então, na realidade, para fazer uma, uma impressão, que é uma impressão que a gente tem, né? De movimentação na tela, a gente tem esse quadradinho desenhado aqui, de repente a tela se apaga, tá? E ela se desenha de novo com esse quadradinho aqui. Depois ela se apaga, ela se desenha de novo com esse quadradinho aqui. Ela se apaga, ela desenha de novo com esse quadradinho aqui. Poxa, não sei se você está percebendo, mas eu tenho já 4 vezes que a tela se apagou e desenhou o quadradinho. E ele não se movimentou. Por quê? Porque eu não apaguei a tela de trás. Então, num joguinho, gente, tecnicamente, o que acontece é exatamente isso. Você desenha uma tela em cima da outra e diz que na próxima frame, tá? Você tem que apagar o de trás. Você tem que apagar o de trás. Você tem que apagar o de trás. E isso dá a impressão de que o quadradinho está se movimentando. Isso acontece matematicamente, cara. E como que acontece matematicamente? Porque, como eu falei para você, cada pixel tem uma coordenada, x, y. Tá? Então, nos joguinhos, tecnicamente, a gente vai ter que aprender muito a tratar coordenadas. Tipo, eu estou desenhando cada um desses pixels aqui, ele desenha numa coordenada. Então, quando vocês forem fazer o trabalhinho de vocês aí, dos 12 negócios aí dos 12 princípios, né, da animação gráfica, que é a Disney, não Disney,
Disney, né? Walt Disney, tá? A Disney propôs na época que ela desenhou lá o primeiro longa-metragem dela, que eu acho que no filminho, que faz tanto tempo que eu não vejo esse filminho, mas eu acho que é Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem desenho animado feito pela Disney. Ela já fazia curtas-metragens desde 1930 e bola lá com o Mickey, né? Fazia aqueles desenhos esquisitos lá. Mas o longa-metragem mesmo que mudou a história da animação gráfica, ou mudou a história do cinema, tenha sido a Branca de Neve, porque só com as animações, cara, ele conseguiu impactar o cara que estava vendo, cara. A gente chorava. Eu, quando criança, eu lembro, eu fui ver Branca de Neve e os Sete Anões no cinema. E eu chorei na hora que ela morreu. Eu dava risada. Ou seja, só pelas animações que ele colocava, que nada mais é do que você fazer translação matemática de traçados e linhas dentro de um canvas, de uma tela. Então, isso aí, Micael, foi a Branca de Neve, né? Depois ele fez Pinóquio. Então, e daí não parou mais, né? E hoje a gente joga Quake, né? Final Fantasy XV, olha que maravilha, tá? Need for Speed 85, é isso aí, cara. Tá? Ou seja, tudo começou na animação lá. Então, a ideia de vocês fazerem esse trabalhinho é conhecer um pouquinho também de como que as coisas são definidas numa página de internet que é lida pelo browser, porque o browser ele lê a página de cima para baixo, igual a gente põe os pixels aqui, tá? Então, se eu colocar um cabeçalho aqui, o cabeçalho vai ser aqui, ó. Eu digo, eu quero o cabeçalho, o logo da minha empresa aqui, depois eu quero o título do lado aqui, e ainda quero que essa palavra, eu copiei, né? Que essa palavra seja em vermelho, né? Assim, roxinho, negrito, itálico, um pouquinho maior do que o gráfica, né? Daí eu vejo que ficou uma bosta por causa do fundo da imagem e assim vai. Nossos desenhos, nossos joguinhos serão feitos assim também. Quadro a quadro. Tá? Mas antes da gente começar a fazer esse negócio, quadro a quadro, a gente precisa saber o que a gente vai desenhar quadro a quadro. A gente já fez um exercício de brainstorming na aula passada e a gente viu que é uma técnica que a gente usa para aflorar as ideias, né? Mas uma vez que as ideias já foram afloradas, tá? Você tem que escrever um roteiro, né? Um negócio mais... Por quê? Porque o cara que vai desenhar, o cara que vai dirigir, o cara que vai cortar o seu joguinho, o cara que vai enfiar efeito sonoro, o cara que vai... Que é complexo, né? Lembra? Complexo. Tudo isso, o cara tem que seguir uma ordem de coisa, o cara tem que entender o que o joguinho faz, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho disso, né? O roteiro de um jogo, na realidade, ele corresponde, cara, ao que a gente chama de um texto-projeto. Tá? Um texto-projeto. Um projeto é escrito em texto, em forma de texto. Depois a gente transforma ele em outras coisas. Mas é como escrever um livro. Tanto é que tem joguinho que pode ser adaptado do que de um livro, por exemplo. Tá? Ou seja, o roteiro nada mais é do que a ideia do negócio. A ideia do negócio, a ideia do que você quer fazer. A gente viu que jogos têm várias classificações. Cara, para nós, nesse momento, eu não quero nem saber do que nem cavalo em 7 de setembro, né? Para classificação do joguinho que eu estou bolando. Eu não quero saber se é aventura, se é RPG, NPG, TRPG, né, JPEG, sei lá que raio que é esse negócio de classificação do meu joguinho. O que eu quero, cara,
é pensar numa história. Depois eu classifico. Daí vai ter crítico, vai ter nego que fez pós-graduação em classificar joguinho e eles vão ficar brigando lá. O cara de Harvard vai brigar com o cara de Stanford para saber se a classificação do seu jogo é de ação ou é um advergame. Entendeu? A gente precisa só saber que tem as classificações nesse momento nosso. Então a gente vai pensar nisso. É um texto, o cara vai escrever uma historinha lá, tá? E no caso, o roteiro, né, ele configura toda a descrição, todos os elementos que vão viabilizar o produto. No nosso caso, o produto é o game. A gente está fazendo game, tá? Ele viabiliza o projeto enquanto algo plausível, né, para a construção do produto. Lembra no brainstorm, no brain, nossa, eu falei brain, no brainstorm. No brainstorm você vai adaptar, revisar, discutir, jogar ideia fora, juntar ideia, né? Tá, mas o que vai sair disso tudo? Pô, tem que sair um roteiro, né? Tá? E ele tem que ser plausível para a construção do produto. Tipo assim, cara, gente, os caras que estão fazendo isso daí tem que acreditar no que eles estão fazendo. Entendeu? Então, às vezes, o líder lá do brainstorming, ele tem que aceitar críticas, né? Mas ele não pode deixar aquilo virar briga. Porque no momento que cada um vai dar uma opinião, as opiniões, elas são totalmente, elas podem ser, né, totalmente adversas, né, direcionadas para o outro lado. Você não pode deixar os caras brigar, né? Então você tem que ser um ditador naquele momento. Vai falar, não, briga aqui não. Cada um dá ideia. Você quer vermelho, o outro quer azul, beleza. Pode ser que um dia a gente chegue à conclusão de que o negócio pode ser hoje. Bom, para elaborar um roteiro para jogos digitais é necessário, por exemplo, que se tenha o resumo executivo na mão, tá? O que é o resumo executivo? Cara, é assim, ó. O cara que faz roteiro, geralmente ele tem nome, ele é o roteirista. É uma profissão, hein? E que a gente tem que conhecer um pouco, porque eu não sei, estou fazendo um jogo digital agora, eu estou achando que eu vou trabalhar com programação, lá na parte tecnológica. Mas não, de repente, eu posso ser um roteirista. E aí? O resumo executivo nada mais é do que a apresentação geral da história que foi formada naquele brainstorming inicial que a gente fez para ver se viabiliza a construção do produto, tá? Ou seja, é um projeto. Então, cara, eu posso até estudar um pouquinho de gerenciamento de projetos para saber como que eu vou atacar, né, ou como que eu vou utilizar aqueles conhecimentos lá que a gente vê lá no Project Management Institute, né, para gerenciar um projeto. Então lá tem reunião de início, startup, não sei o que lá. Ou então, como eu estou trabalhando com ciência da computação, né, eu posso até ver como que o Scrum funciona, tá? Existem várias técnicas de desenvolvimento de projeto que eu posso usar, mas beleza, eu tenho o que eu chamo aqui de resumo executivo na mão, que é a apresentação geral da história, né? Tipo assim, cara, é isso que eu quero, o joguinho vai fazer isso, tal, né? Em seguida, o que a gente diz, existe a macro narrativa do projeto, né? Tá? Essa macronarrativa é o momento que já o resumo executivo já destrinchou o negócio e, tipo assim, cara, a história principal do jogo vai ser essa. Legal, tá? Dentro dessa macronarrativa, a gente tem o que a gente chama também de micronarrativas, que correspondem à história particular de cada personagem. Pô, César, mas a gente nem chegou no personagem ainda. Se tem história, geralmente tem alguém dentro da história. E esse alguém tem uma história particular, tá? Que também trabalha com a mesma dinâmica, né? Ou seja, os personagens que estão no meu jogo, eles estão lá fazendo alguma coisa. Mesmo que seja uma personagem
que tá lá só para fazer volume. E a gente vai ver que a gente tem nos jogos algumas personagens que estão lá só para fazer volume. Tem até nome para isso, né? NPC, por exemplo, Non-Player Character. NPC. O NPC é um personagem que está lá no jogo, tá lá pescando, né, fumando o baseado dele, daí o jogador vai lá, às vezes pergunta as coisas, né? Ele, que? Tá lá em São Tomé das Letras, cara. Beleza, mas tá lá, é um NPC. Faz parte também, tá, da micronarrativa do jogo, tá? Mas ele tem que trabalhar na mesma dinâmica, né? O que a gente chama de dinâmica de um jogo, de um roteiro, tá? É assim, dinâmica já dá sentido de movimentação. Então, a dinâmica de um jogo é assim: eu tenho o começo do jogo, uma situação inicial, tá? Eu tenho o que a gente chama do desenrolar disso, né? O fazer transformador, tá? Para chegar numa situação final. E isso pode ser na macronarrativa, mas nas micronarrativas também, nas microhistórias, nos desvios, nas histórias intermediárias que eu tenho no joguinho. E a gente vai atacar isso daí. Então, deixa eu ver se eu entendi. A macronarrativa se trata da história principal e a micro das histórias secundárias? Das histórias secundárias. Mas, veja bem, eu não posso chamar isso de regra. Por quê? Porque tem jogo que não tem histórias secundárias, né? Ou o cara não foi bam o suficiente para fazer essas micronarrativas, né? Que façam com que uma personagem do jogo se desvie para fazer uma outra coisa com uma outra história, entendeu? Tem jogo que não é assim. Eu sempre falo do Link lá porque cara, eu tenho dois filhos, um de 28 e um de 17. Tá? E os dois jogaram Ocarina of Time, Legend of Zelda, tá? Cada um na sua época. Os dois viram Pokémon, assistiram Pokémon nas épocas respectivas. Tá? Os dois assistiram Ultraman, que era da minha infância, na época deles. Por quê? Porque eu tinha DVD, eu gostava de ver, e a criançada lá via aquelas histórias japonesas lá dos filminhos lá, legal. Naruto, os dois viram. Né? Então, eu falo muito do Zelda porque eu convivi com isso, cara. Eu tive que fazer transcript do Zelda, traduzido, né, os detonados da vida, né? Traduzir um monte de dicas lá de inglês para português para o meu filho, porque ele não entendia muito a dinâmica do jogo, só de jogar. E aí ele queria ter dicas, ele queria interagir com os personagens. E eu fiz isso. Mas daí, obviamente, eu entreguei na mão dele para ele ler. Entendeu? Então, quer dizer, ele estava com 7, 8 anos, de 28 agora, né? Estava com 7, 8 anos, estava aprendendo a ler, e eu entregava um monte de papel na mão dele, onde tinha as aranhas, para que ele tinha que pegar a aranha, como que ele conversava com a Goku Tree, sabe? Né? Beleza, mas isso... esse joguinho, ele tem histórias secundárias, né? Tem histórias particulares, tá? Mas tem jogo que não tem. Tá? Por quê? O jogo, às vezes, ele é um jogo de... Não é um jogo de interação, né? Tipo qual jogo que... Tipo minha live, né? Que eu fiz lá jogando Solitaire. Né? Paciência. Né? Eu não tive coragem de explicar, mas eu tenho uma live de 40 minutos, eu e meus alunos jogando Solitaire, cara. Foi uma experiência, né? Foi muito legal, né? Eles me ajudavam lá, pô, eu não via as coisas, comia bronha, os caras falavam, não, volta lá, pô, tira essas cartas daqui, coloca ali, pô, que legal, fechei o jogo, ó, que maravilha. Bom, beleza. Depois disso, né, dependendo do tipo de roteirista
tá? Dependendo do tipo, tá? Tô falando do cara mesmo, da personalidade dele, né? É feita a apresentação de um capítulo, por exemplo, né? São apresentadas as cenas ou as missões de modo mais minucioso, tá? Para verificar, né, se o roteiro tá bom. Opa, nossa senhora. E depois é feito o storyboard. Tá? Então, pô, cara, para joguinho também tem isso? Tem. Nossa, mas peraí, mas isso daí é storyboard, é coisa que eu vi pro cinema, pra novela, né, pra história em quadrinhos. É, gente, joguinho é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, quando você for trabalhar numa empresa que faz jogos digitais, pode ser que você vá trabalhar num departamento onde a especialização dos caras é preparar esses storyboards, tá? Ou preparar o roteiro. O negócio é tão legal, é que tem um monte de gente que fez, já desenvolveram até software, moçada, para fazer roteiro. Depois tem uns nomes, eu passo para vocês, tá? Mas assim, ó, o roteiro, né, você tem que entender que o roteiro ele é do início ao fim do jogo, tá? Um roteiro completo, tá? É como se fosse o livro do jogo, tá? Você tem que destacar para os roteiristas, né, para os desenhistas, para os caras que estão participando do projeto, quais são as partes mais importantes na sua visão, tá? Elas são destacadas, né? Você tem que contar nesse roteiro a história completa. Não adianta você esquecer uma coisa ou deixar de colocar uma coisa, porque a pessoa que vai fazer, ela não vai conseguir entender como que você pensou aquilo se você não disser para ela como que você quer, tá? Então, vai ter que ficar bem definido o início, o caminho, os caminhos a seguir de todos os personagens. Sabe aqueles roteiros que a gente não é crítico de cinema, né? Mas às vezes você assiste o filme, né? O seriado, e fala assim, nossa, legal, né? Mas o que aconteceu com aquele cara que estava chupando sorvete na esquina e que participou da história? Né? Ou seja, ele fez algo relevante pro filme. O que aconteceu com o cara? Que nem o joguinho, né? Pô, de repente você tem que matar alguém que é relevante para a história. Daí você vai lá e mata, tá? E daí simplesmente some a história do cara. Nunca mais você vê. Você faz outras versões lá, nunca mais, entendeu? Lembra aquela história do Canon, né? Daí você quebra, né, o negócio. O cara que jogou o primeiro não vai entender o segundo, não vai entender o terceiro. Você mudou. Alguém está querendo comentar alguma coisa? Ah, o Mikael colocou assim: se eu for por esse caminho ao invés do outro. Beleza, você tem que prever, né, no seu roteiro, né? O jogo não vai fechar? Ele vai fechar de alguma maneira, né? Então ele vai abrindo árvores. A gente vai ver como fazer isso daí em estrutura gráfica, né? A gente pode fazer isso através de fluxogramas, tá? Beleza, mas vamos indo aqui que, tá? É, então, para a gente, e eu já falei isso várias vezes, tá? Um dos principais elementos de um jogo, tá, é o enredo, né? E o roteiro é a descrição textual do enredo do negócio, do que vai acontecer, tá? E existem profissionais especializados em criar, né? Apenas o enredo, para você ter ideia. O que eu quero dizer aqui é que tem cara que ele não sabe escrever uma linha de programação, mas ele sabe contar história, né? E ele vai participar desse projeto, tá? E ele cria apenas o enredo do game,
Tá? Aliás, ele não sabe nem se tecnicamente é possível fazer o que está na cabeça dele. Tinha filmes, a gente já citou aqui, né, o Avatar, por exemplo, que o cara tinha a ideia do filme na cabeça há muito tempo, tá? Ele poderia até descrever num filme, num livro, né, o que ele colocou, mas o cinema não tinha capacidade tecnológica para reproduzir aquilo que estava na cabeça dele, então ele não fez. Ele aguardou até que a gente tivesse a tecnologia para fazer. Tem gente que talvez tenha na cabeça ideias de fazer um game, tá? Que infelizmente vai usar, hoje não temos tecnologia, né? Porque iria usar realidade virtual, realidade aumentada, sabe? E a gente não tem capacidade de fazer ainda. Essa função de fazer o enredo, os caras chamam de game designer, né? Então, se você está querendo ser um game designer, então você tem que entender que o game designer não é aquele que vai fazer só a parte técnica, é aquele que tem o conhecimento complexo de todas as etapas de criação, é o gerente de projetos do joguinho. Ele que vai definir qual é o grau de relevância e importância das coisas que estão acontecendo dentro do jogo. Ou seja, se será um enredo que vai influenciar nas interações, conteúdo, mecânicas e regras de jogo, ou se será um enredo, tá, mais voltado para atrair e imergir o jogador dentro do game. Ou seja, ele que vai decidir, né? Ele que vai direcionar o jogo. Tá? Portanto, Micael, se for por um caminho ou por outro, provavelmente esses dois caminhos devem ter sido previstos pelo game designer. E o jogador ele pode estar livre, no caso desse jogo, para decidir por um ou por outro caminho. Tá? E isso vai afetar na jogabilidade, né? Playability, não sei como que esse termo, né? Se o cara vai lá na frente eles vão se encontrar os caminhos, por exemplo, tá? Pode ser que nem se encontrem, ou seja, por causa dessa decisão, o jogo vai ter um desfecho totalmente diferente, tá? Mas isso tem que ser pensado, tá? Ou ainda, em alguns casos, um enredo apenas para contextualizar o off-game. Olha só, um enredo, por exemplo, tem jogos que são que a gente chama de jogos abstratos, né? Tá, um deles aqui é o Tetris. Deixa eu clarear essa coisa aqui. Tá? O Tetris é um jogo abstrato. Tá? Todo mundo conhece, né? Aquele jogo de blocos que vem caindo, que você vai direcionando, né? Às vezes, cara, os caras classificam, né? O cara de Stanford lá classifica. Um jogo de aventura, né? Não sei quais os elementos que ele até utiliza para classificar o Tetris como aventura. Não sei, mas sai a classificação. O cara é da ciência, não é assim? O cara é da ciência. Então, você tem que acreditar na classificação dele. Beleza. Mas o enredo qualquer do Tetris, ele não vai interferir nas regras e dinâmicas do jogo, porque elas já são muito bem definidas. É questão matemática ali, tá? Você tem que mover os quadradinhos e fazer eles se encaixarem para ir eliminando a linha de baixo. Acabou. Essa é a lógica, essa é a dinâmica, tá? O jogador não entra em contato com esse enredo. Por quê? Porque o enredo é só isso, não tem, tá? Não tem história, né? Você pode colocar carinha nos bloquinhos, não sei, cara, tá? Mas é um jogo abstrato e um jogo bem jogado, tá? E a gente pode até, talvez, vamos ver se der tempo, tem alguns joguinhos que a gente pode desenvolver mesmo, são fáceis, tá? Por exemplo, um joguinho que a gente pode fazer, sabe aquele onde a gente tem
várias plaquinhas assim, ó. Não sei se vocês já jogaram. Você desenha várias plaquinhas, tá? E elas ficam andando de lá para cá, tá? Andando de lá para cá, tá? E aqui embaixo você tem uma plaquinha, tá? E tem uma bolinha aqui, ó. E a bolinha fica andando na tela e você tem que, com essa de baixo aqui, você tem que andar com ela para a bolinha bater nela, repicar aqui e depois ir bater nesse negocinho. Cada um que ela bate, ela some. Daí a bolinha volta. Só que ela volta com outro ângulo. Daí você tem que pegar a raquetinha, pôr embaixo da bolinha aqui. Não pode deixar a bolinha entrar, porque senão todos os quadradinhos voltam. Então, isso é um joguinho, não é? Porra, que roteiro que tem, né? Se o Bruno já jogou, outras pessoas já devem jogar. Que roteiro que tem esse jogo? Não tem roteiro, cara, mas é um jogo, de alguma maneira, ele atrai os jogadores, porque senão ninguém jogaria essa porcaria, tá? Então, e o pior é que o Bruno jogou muito. Então o jogo, tá vendo? A gente tá falando de enredo, mas existem jogos que o enredo talvez não seja tão importante. Aqui, por exemplo, num jogo abstrato, nesse caso não é. Bom, o storyboard é o roteiro desenhado, né? Com as cenas e tal, né? A lógica geralmente é a mesma, porque você já apresentou argumento, né? Então, ou seja, para a criação do storyboard, você já apresentou argumento, você já tem todos os personagens, inclusive com as histórias, a gente vai ver que cada personagem tem uma história. Um bom jogo, cada personagem tem uma história. E essa história de cada personagem também influencia no desenrolar do enredo. A interação que ele tem com o jogador, né, também. Até os NPCs podem ter história. Tá? Então, o storyboard tem que reafirmar todos os elementos do roteiro por meio de uma linguagem não verbal. Então, é desenho. Né? Muita gente pergunta, né? Você quer que eu desenhe para você entender melhor? É mais ou menos isso. O storyboard é esse desenho. Tá? Em uma sequência, eles também estarão presentes. Bom, o que é uma sequência de jogo? Uma sequência de jogo é aquela animação que a gente vai fazer, tá? Levando em consideração tanto o roteiro, quanto o clima, a mecânica, a dinâmica do jogo, tá? Você divide ele em partes, né? E cada sequência vai acontecendo conforme o desenrolar do enredo, né? E os storyboards são o desenho que explica para quem está animando, tá, como que deve ser feito aquela determinada sequência do jogo. Geralmente, tá? Mas nem sempre. Algumas sequências tem que ter o que a gente chama de preâmbulo. Ou seja, imagina assim, você está jogando um joguinho e você passa de fase, né? Quando você passa de fase, tá? E, bom, eu passei de fase, mas não quero continuar o jogo. Daí eu salvo o contexto. Veja bem, esse termo é muito utilizado em ciência da computação, né? Salvar contexto. Salvar contexto é salvar o que está acontecendo. Em programação, por exemplo, quando você salva o contexto, você salva tudo que estava acontecendo no computador naquele determinado momento. Para quando você voltar, o computador te apresentar todas aquelas coisas que estavam acontecendo naquele determinado momento onde você saiu. Tá? Por exemplo, o Apple, quando você fecha o computador, o Macintosh lá, o iMac, quando você fecha o computador, ele desliga. Só que quando você abre, ele volta e tudo que estava acontecendo naquele determinado momento volta. Tá? O Windows, ele também salva contexto, só que nem o nariz dos caras da Microsoft. Né? Às vezes
não volta tudo o que estava acontecendo, né? Você perde arquivo, por exemplo. Então, salvar contexto é quando você sai de um jogo, né? E o jogo guarda onde você estava, o que você estava fazendo. Passei de fase, salvei o contexto. Bom, daqui 3 semanas, se eu não for viciado, daqui 3 semanas, eu vou voltar a jogar aquele jogo de onde eu parei, tá? Pô, cara, não seria legal eu ter um preâmbulo, tá? Ou seja, uma introdução de onde eu tô, por que eu cheguei ali? Eu não conheço nenhum joguinho que faz isso com você. Juro, não conheço. De repente aí uma ideia. Fazer uma prévia que aconteceu com o seu personagem, com o seu jogador, até você chegar ali. É claro que se você olhar na quantidade de vida que você tem, quantidade de almas que você salvou, quantidade de licor que você bebeu, você já tem o teu contexto, mas nenhum joguinho usa isso daí para fazer uma prévia, tipo minissérie, série, né? Saca? Nos capítulos anteriores, né? Fulano de tal comeu chiclete e engasgou e teve uma infecção intestinal, né? Ou seja, você vai partir dali para frente. Tá? Beleza. Isso não acontece, eu nunca vi num joguinho, eu nunca joguei um jogo que tem isso, tá? Mas para quem está programando, para quem está programando, fazendo as sequências, entendendo, às vezes o cara senta lá, ele é o, sei lá, o animador gráfico, ele vai fazer uma sequência do jogo, tá? Pô, cara, você nunca vai fazer sozinho, né? Tem a equipe, né? Daí você pega uma sequência, cara, no storyboard tem que ter mais ou menos o contexto do que aconteceu antes, tá? Olha lá, o Kaique está nos informando aqui para todos vocês aí que no Witcher 3 tem. Quando você vai jogar, enquanto está carregando, ele resume o que aconteceu na história para você, tá? Legal. Eu não conheço esse Witcher 3. Tá? Aliás, pô, depois eu tinha que dar uma olhada nesses joguinhos. eu tenho que, eu tenho que reconectar, né? Talvez com meu neto. Ou fazer outro filho, né? Quem sabe, né? Daí quando ele chegar nos 8 anos, eu vou ter que. Né? Então, só que daí, ó, o Matheus já critica, porque tem tanta missão secundária. Tá vendo? É isso que acontece às vezes, né? Não, não é questão de crítica, não. É realmente, são ideias diferentes. De repente, tem pessoas que se adaptam mais a joguinhos que têm muitas histórias. E tem gente que se adapta a joguinho que seja menos. Né? Quando você vai fazer o teu joguinho, você tem que pensar nisso. Que público que eu vou agradar? Né? Que público que eu vou agradar? Então, eu não vou fazer um joguinho que vai agradar todo mundo do jeito que todo mundo acha que ele deveria ser. Da mesma maneira, por exemplo, que eu, como professor, eu não consigo dar uma aula que vai agradar 100% dos alunos. Vai ter nego que vai sair daqui e vai falar: porra, esse cara só falou linguiça. Tudo que ele falou não serve para porcaria nenhuma, né? E vai acontecer, eu sei que isso acontece, né? O cara que de repente está navegando pelo YouTube, cai numa aula minha, vendo eu falar só besteira, o cara vai falar: pô, esse cara é um zero à esquerda, né? Mas pode ser que um goste, daí ele dá joinha. O outro acha que entendeu? Ele dá dislike, não tem problema nenhum. Isso acontece. O que a gente não pode é achar que a nossa opinião tem que prevalecer sobre a opinião de todo mundo. Ou generalizar, né? Tipo assim, eu não vou jogar o. O Matheus falou que tem tanta missão secundária lá no Witcher 3. Então, daí, baseado nisso, ele pode extrapolar e dizer que o Witcher 3 é o pior jogo que ele já viu na face da Terra. E eu deixar de jogar o Witcher 3
porque ele generalizou, ele disse que o jogo é uma porcaria. Você está vendo como que o negócio é complicado? E quando você estiver fazendo um joguinho, quando você for bolar um joguinho, você tem que pensar nessas coisas também. Que público que você vai agradar? Você vai fazer para petista ou para bolsonarista o seu jogo? E aí? Você faz pesquisa, né? Você lê o Datafolha. E aí? Bom, se bem que você que está vendo em 2023 isso daqui, é o seguinte, ó. Antes da eleição, que eu não sei quem ganhou, mas tinha uma dualidade no ar aqui, e os caras até soltaram o Lula para ver se conseguia tirar o Bolsonaro por causa do Lula. Entendeu, né? Então, beleza. O Demetrius nem joga, ele detesta joguinho, pelo jeito. Bom, vamos lá. Então, vamos dar algumas dicas para um bom enredo e roteiro. Dica para você aí, Fiote, que chegou nesse vídeo, nesse curso, achando que você só ia fazer programação. Tá? Então vamos lá. Primeira dica: ler bastante. Tá? Tem que ler, moçada. Ler tudo, tudo que pode. Ah, eu não gosto de ler. Tá, então, sei lá, assiste bastante filme, bastante cinema, bastante novela, bastante youtuber, tá? Adquira conhecimento, leia jornal, leia história em quadrinho, criatividade, tá? Assiste Naruto, assiste Death Note, tá? Assiste Star Trek, Star Wars, tá? E tudo que você puder. É porque é importante que você tenha repertório, Fiote. Você tem que ter repertório, tá? Não adianta ler artigo científico também. Por quê? Porque entenda de biologia, de átomo, de química. Cara, entenda de matemática. Por quê? Porque daí você vai criar repertório. Repertório. E saiba dialogar com outras narrativas. Pô, não vai só ler o que você gosta. Né? Tenta entender coisas que você não gosta também. Escuta os professor velho falar. Não adianta você só ficar com jovens. Você tem que escutar os tiozão da vida falar também. Entendeu? Eu ainda sou um tiozão médio. Mas tem tiozão, cara, tem tiozão de 90 anos de idade. Se ele não tiver HH, escuta o que ele tem para dizer. Conversa com o teu avô. Tá? Entendeu? Porque, se não, se você não tiver essas outras narrativas, essas outras histórias, conhecer jogo que você não gosta, conhecer desenho que você não curte, você pode acabar reproduzindo histórias que já foram contadas. Aliás, é o que mais os caras fazem, né? Jornalista adora fazer isso, né? E pior, a história se repete, ela é cíclica. Desde que o mundo é mundo, sempre surgiu um império, daí caiu. Os caras destruíam o governo, daí o governo. A gente está no mundo, gente. Então, o que aconteceu com o teu avô vai acontecer com você. Ah, mas o tempo muda, o tempo mudou, né? O seu avô andava de carrinho de rolimã, você anda sentado no PlayStation. Não tem problema, mas você anda do mesmo jeito. Entendeu? Você vai se machucar do mesmo jeito. Tá? Por quê? Porque as histórias existem. E se você não tem narrativas, não tem repertório, você acaba repetindo, daí fica maçante. Tá? Porque a história do Superman foi contada trocentos milhões de vezes. Aliás, o DJ, que foi um professor meu, quando eu fiz engenharia, olha só, o DJ, ele foi meu professor quando eu fiz engenharia na PUC, em Campinas. Ele me deu aula de a história das histórias em quadrinhos. Eu, como engenheiro, exatas, que eu vi alguém falar assim, porra, o cara pediu para eu fazer uma resenha. Caramba, será que ele não se toca que eu sou profissional de exatas? Então, filho, você vê, eu fiz exatas, engenharia,
na PUC. Eu fiz física na Unicamp e depois engenharia na PUC. E o DJ foi professor de uma matéria minha que eu tive que fazer, chamava A História das Histórias em Quadrinhos. Essa matéria, cara, história em quadrinho. Eu aprendi a fazer storyboard lá. Eu era engenheiro eletricista, cara. Eu fiz storyboard, eu fiz tirinha. E o DJ, ele escreve, deve escrever para o jornal. Naquela época, ele estava fazendo um mestrado, tá? Em histórias em quadrinhos. Ele é mestre, cara, em histórias em quadrinhos. Sabe qual era o mestrado dele? É comparando a história do Superman. Ele falou, ó, a história do Superman já foi contada, com a história de Jesus Cristo. Cara, olha a loucura do cara. No mestrado dele, a tese dele era dizer o seguinte, a história do Superman, ela fez tanto sucesso como fez, porque a história por trás do Superman é a história de Jesus Cristo, e por ser a história de Jesus Cristo, é uma história que está muito, mas muito conhecida no mundo ocidental. Todo cristão sabe. E ele fazia os comparativos dele. Ó. Ele veio dos céus para nos salvar. O Superman veio do céu. Né? Uma estrela, né, um meteoro, anunciou a sua vinda. Tá? Ele defendia os fracos, os frascos e comprimidos. Cara, até na morte do Superman, lá pelo Doom, né, quando ele morreu, a foto do quadrinho, tá? Da mãe dele, segurando ele, tá? Daquele jeito, cara, se você pegar aquela foto da história em quadrinho e for ver lá a Pietà, né, que é Maria segurando Jesus depois de descerem Jesus da cruz, antes de colocá-lo na tumba, cara, você vai ver que a estátua e o desenho que fizeram na história em quadrinho é a mesma. Porra, bons argumentos, né? Olha que tese de mestrado. Tá? E, portanto, como a história de Jesus é uma história muito conhecida, você vê essa história sendo contada várias e várias e várias e várias, incansavelmente vezes, cara, porque é uma história que todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo se dá conta, não se dá conta de que é a mesma história, mas o cara vai gostar do enredo, entendeu? Bom, beleza. Nossa, esse cara é retardado, né? Meu César. Bom, final, é importante também tentar trazer peculiaridade. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, essa é a dica, né? Ó, procura trazer algo novo, mesmo que essa novidade seja um olhar sobre algo que já existe. Olha só, eu vou criticar a história do, do Superman porque repete a história de Jesus Cristo? Não, cara. É um olhar diferente sobre a mesma história, contada de uma outra maneira. Tá? Nossa, você está sendo. Como que fala? Você está sendo pagão, né? Ao falar, cara, eu respeito muito e, pô, eu sou cristão, cara. Eu não acho que comparar, né, a história do Superman com a história de Jesus Cristo seja algo, assim, imaculado, que fira na igreja. Mas é um olhar diferente sobre uma história conhecida, né? Só que, pô, foi novidade. Na época, ninguém fez essa. Precisou vir um cara, né? Quando eu estava fazendo PUC, acho que era no 2000, 2009, 98, 98, eu acho que era em 1998 que um cara resolveu fazer isso no mestrado dele. Então, a combinação dessas diferentes narrativas, as diferentes histórias dentro de uma lógica, né, que você traz, você acredita, podem garantir o sucesso de uma boa história, de um bom enredo, portanto, de um bom jogo. O seu jogo pode fazer sucesso. O importante também é tentar trazer particularidades para uma personagem, por exemplo, e tentar inseri-la numa narrativa, tá? Para que quem se propor a jogar esse joguinho que você está criando, crie uma identificação com essa personagem. Cara,
quando você consegue criar um personagem de um jogo e fazer com que qualquer jogador que esteja jogando o jogo se identifique com esse personagem, sofra igual, pense igual, tenha os mesmos problemas, ou seja, existe uma empatia entre o jogador e esse personagem, mesmo que essa empatia seja subliminar, ou seja, não seja totalmente expressa para o cara, meu, você ganhou o jogador, ele vai querer jogar o teu joguinho até o final. Eu, por exemplo, quando estou jogando Tetris, cara, eu vejo aqueles bloquinhos caindo e eu me identifico com o bloquinho. Eu falo, nossa, eu vou conseguir me enfiar naquele buraquinho e vou conseguir eliminar a linha de baixo. Entendeu? Por isso que eu gosto de jogar Tetris, filho. Eu me identifiquei com o cara, né? Daí o nego olha para mim e fala assim, porra, então você é um tijolo, né, cara? Eu sou, cara, uma alface, cara. Entendeu? Mas eu me identifiquei, vou fazer o quê? O cara que ele pode. E pior, né? Você acaba tendo essa empatia, né? Mas olha só, isso lhe garantirá, né? De acordo com o cara que escreveu isso, não fui eu, porque eu sou só Ctrl+C, Ctrl+V, fiote. Tá? 1/3 para o sucesso. Ou seja, cara, não é só isso, né? Não vai sair daqui falando, não, eu vou fazer um personagem como eu, né? Heteronormativo, né? Que segura um escudo vermelho, tá? E tenha no peito o símbolo do Chapolin Colorado, um coração, né? E os raios que ele são arco-íris pelas mãos, né? Porque eu me sinto assim, então o meu personagem, eu tenho certeza que eu vou angariar toda a população LGBTQ+, para jogar o meu joguinho. Não, Zé, não, Zé. Não é assim que o negócio funciona. Entendeu? Não é assim que você vai lacrando, você vai conseguir empatia, tá? Não é mandando embora, demitindo o personagem do seu jogo, porque é machista, você vai conseguir empatia dos outros. Não é assim que o mundo funciona. Talvez, apenas talvez, o mundo seja um pouquinho mais complexo do que isso, do que essa simplicidade, tá? Bom, 3 das principais características de um bom enredo poderá trazer para o jogo. Fazer o jogador vivenciar uma nova experiência durante a partida é uma característica legal, tá? De um bom enredo. Trazer o jogador para dentro do jogo através de uma alta imersão no enredo. Cara, muito legal, né? Até nos que eles chamam de serious games, né? Jogos sérios. Tá? Business games. Aqui tem que ser plural. Business games. Tá? Ou seja, jogos de negócios, jogos educacionais, tá? Onde é interessante trazer o jogador. Ou seja, cara, eu não estou fazendo joguinho aqui, né? Eu estou dando aula, cara. Mas, pô, é um conhecimento que talvez pudesse ser pertinente até para quem está dando aula online. 40 minutos, vocês escutando um retardado velho falando um monte de bosta para vocês. Entendeu? Que vocês podem não estar nem concordando com o que eu estou falando, tá? Imagina, cara, mas se eu tivesse uma maneira de trazer vocês para dentro do que eu estou pensando, para dentro da aula e fazer a aula se transformar em algo interessante para você, para o teu conhecimento de vida, ou dizer assim, cara, esquece os meus erros, esquece que eu sou tiozão, né? Tenta focar no que está sendo falado, que isso vai fazer, pode fazer bem para você. Tá? No mínimo vai dar enredo para a tua vida. Cara, se eu conseguisse fazer isso, com certeza eu iria angariar muitos mais alunos, né? Mas às vezes o jogador também não quer jogar o seu joguinho, né? O jogador não quer assistir sua aula, tá? O aluno não quer aprender, ele quer passar. Ou mais, né? Aquele cara que só quer aprender o que ele acha que é certo. Né? Porque a cultura dele inteira, a vida dele inteira, ele defende aqueles princípios. Então, se você vem aqui e questiona, pô,
Você não traz ele para dentro do jogo. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade suficiente para entender o contraditório. Então, pensa bem na hora que você for fazer um joguinho. Tá? Outra característica legal é assim, criar um antes, durante e depois do ato de jogar. Ou seja, cara, eu queria que vocês fizessem joguinhos, desenvolvessem joguinhos, que o cara tenha vontade de jogar o teu joguinho antes. Quando ele está jogando o teu joguinho, ele curta o que ele está passando um momento agradável na vida dele, fazendo aquilo, tá? E também que aquilo traga alguma coisa para a vida dele. Depois dele parar de jogar aquele joguinho, salvou o contexto, né? Daí ele fica pensando naquilo, pô, cara, mas e se eu fizesse aquilo, cara? Nossa, pô, e se eu tivesse, em vez de feito aquilo, pô, será que dá para voltar e fazer de novo? Né? Voltar no tempo, né? Tem joguinho que dá para você voltar no tempo e mudar a história. Putz, se eu fizesse isso, será que meu personagem ia se dar melhor? Eu ia conseguir vencer o chefão? Ia conseguir chegar no objetivo mais rápido? Tá? É isso que eu penso das minhas aulas, né? Eu queria que vocês saíssem daqui, tá? E não só porque eu dei uma atividade que vai precisar conhecer um pouco de HTML, que a gente vai usar na nossa matéria, mas eu não posso ensinar HTML aqui nessa matéria. Né? E daí você fala, porra, mas cara, esse cara é foda, meu, pô, não tem nada a ver, eu sou um cara de exatas. O cara quer que eu faça HTML. Mas exatas também, vai fazer HTML. Pô, ele falou de matrizes, cara, pô, vou ter que... Vai, cara, você vai ter que aprender a trabalhar com cálculo vetorial, cara. Matrizes, álgebra, para aprender a fazer joguinho, fiote. É exatas. Só que você vai ter que ler história. Leia a Bíblia, fiote. Leia a Bíblia. No mínimo, você vai ter inspiração para fazer um joguinho legal, imagina. Porra, pega uma passagem da Bíblia, cara, e faça um joguinho, copia. Você não sabe fazer, copia. Né? Não, mas eu não quero, porque isso daí não pode colocar a Bíblia no joguinho, cara. Tá bom, então você lê lá Freud. Pô, mas Freud é foda ler Freud. É foda, mas eu li. Pô, se eu que sou retardado consegui ler, por que você não consegue? Ah, eu não vou entender. Porque é muito pra cabeça, tem que pensar. Realmente, cara. De vez em quando tem que pensar, e pensar dá dor de cabeça. Aprender, cara, dói. Dói o cérebro. Eu, por exemplo, às vezes ficava a noite inteira acordado, estudando para fazer uma prova no dia seguinte. Né? Então, é verdade, Gabriel. Gabriel aqui, ó, também não é uma verdade absoluta, mas tem que ter mais de 80 de QI. Quem não tem 80 de QI não consegue ler. Não consegue ler nem jornal, para falar a verdade. Não consegue ver a verdade na frente dos olhos dele. Né? Mas, infelizmente, nem todo mundo é dislexo. Né? Disléxico. Tá? Uma das coisas que a gente pode usar para fazer tudo isso que a gente está falando, e eu já estou quase terminando a aula, tá? É utilizar fluxograma. Tá? Então, fluxogramas são artifícios gráficos que fazem com que a gente entenda uma sequência lógica de opções e caminhos. Tá? Então, daí uns caras que têm mais de 80 de QI, né? Eles sentaram e falaram assim, porra, como esses caras não têm 80 de QI, vamos rolar um software para o nego fazer isso daí, e daí a gente pensa para ele, daí ele coloca as coisas que ele quer e a gente faz o fluxograma para ele. Beleza. Então eles fizeram isso. Ou seja, tem software que fazem roteiros para você. Tá? Né? Porque o cara que pensa mais do que você, ele sentou a bunda lá na cadeira e produziu um negócio que vai fazer. Né? Daqui a pouco não vai nem precisar de você mais para fazer o roteiro. O software já vai fazer o fluxograma, já vai fazer o roteiro, já vai fazer a animação e vai entregar lá o filme pronto, o live action, lá, o joguinho pronto, o live action,
tá? De uma história que ele mesmo leu, o software mesmo leu, interpretou através da inteligência artificial e fez. Né? Olha que bonito isso daí, né? Tá? E daí não precisa mais da gente, né? Daí o Thanos está certo. Né? Daí mata metade da população mundial, né? Só fica a metade mais inteligente. Né? Não é assim que a gente não está caminhando para isso? Uma guerra onde a metade burra vai matar a metade inteligente, ou a metade inteligente vai matar a metade burra? Não é assim que eles falam, que está todo mundo falando? Então pensa um pouco, né, antes de falar as merdas, pensa um pouco, né? Em vez de você usar o software que os caras fazem para você, põe no papel, né? Leia, em vez de pegar um filme feito, né? Lê, tá? Os fluxogramas, eles servem, né, para tratar desvios de roteiros não lineares. No caso, o Witcher 3, pelo jeito, deve ter muito, né, muito roteiro não linear, tá? Que são micro-histórias. Não sei se fazem parte da principal, se ajudam, né? De repente ajuda o personagem ou o jogador a ter um conhecimento melhor do jogo, atingir o objetivo mais rápido. Não sei para que serve, mas os fluxogramas servem para isso, para te ajudar nisso daí, né? Eles servem também para guiar o roteiro, né? Quando você não consegue fazer uma coisa organizada, você usa o fluxograma que ele organiza os seus pensamentos, né? Ai, ai. Depois eu cito qualquer dia aí. Bom, a gente criou um passo a passo, mais ou menos, para ordenar essas ideias, vendo as dicas e tal. Mas, moçada, não existe receita de bolo. É isso que a tônica dessa aula aqui é isso. Não existe receita de bolo. Cada autor, cada cara que for fazer o negócio, alguém fez alguma coisa e levantou a mão. Bruno, fala, Bruno. Você só levantou para fazer para ver que funciona. Bateu o dedo. É, né, tem esses caras aí também que ficam enfiando o dedo onde não deve na hora da aula. Né? Não coloque o dedo em qualquer orifício, cara. Né? Atrapalha, atrapalha. Tá? Bom, vamos ver um passo a passo. Apesar de não ser receita de bolo, né? Vamos ver um passo a passo aqui. Ó. Alguém com QI de mais de 80 inventou esse negócio. Aí, ó. Passo a passo. Para criar um roteiro. A gente vai fazer roteiro? Ah, podia fazer o exercício de roteiro. Mas daí vocês vão falar, ah, mas eu não gosto de escrever, eu sou de exatas. Tá bom. Então não vamos. Não é assim. Planeje, planeje. Tá? Como tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Isso é complicado. Né? Porque a gente não sabe escrever, né? 80 de QI. E é complicado. Tá? Desenvolva a sua história. Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito, filho. Vamos lá, ler. Então, tem que ter mais de 80. Defina o conflito do seu jogo. Tá? O café ajuda. Tá? Assim, ó, defina o conflito. Todo jogo tem que ter um conflito. Tá? Alguma coisa que você vai resolver. A gente vai ver depois um jeito ordenar. Tem um cara aí que, putz, todo joguinho que o cara faz é sucesso porque ele segue um roteiro básico lá e funciona. Psicologicamente funciona. Construa personagens consistentes dentro de uma curva dramática. O que é uma curva dramática, cara? É assim, cara, começa, depois vai rápido, depois relaxa. É assim que funciona, essa curva dramática. Então a gente vai ver melhor. Faça um argumento, faça o argumento. Tá? O que vai ser feito? Desenvolva cada cena. Lembra que a gente falou na aula passada? Tá. Falei da escaleta. A escaleta é desenho de cenas independentes. Tá? Storyboards. Tá? Dentro da estrutura do roteiro.
Escreva, moçada, escreva. Põe no papel. Escreva o seu roteiro. Escreva. Ah, eu não gosto de usar papel. Tá bom, escreve no Word. Tá? Mas eu não gosto de usar o Word. Sei lá, cara, escreva. Tá? Bom, depois você revisa. Tá bom? Tá. Depois você revisa. Depois revisa de novo. Tá? E antes de você continuar ir para frente nas outras etapas, dá uma revisada. Beleza? Apresente para alguém. Esse alguém também, preferência que tenha 82 de QI. Tá? Um cara mais experiente, tá? Pode ser seu avô, seu professor, tá? Seu colega de quarto, sei lá, seu namorado, namorada. Tá? Apresente para alguém de fora, dá uma lida e vê se entendeu. Faça novos tratamentos. E depois, para não perder o fio da meada, revisa. Tá? Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho da super jornada, só para vocês terem ideia. Vamos falar dos personagens. E vou pegar agora, já passou, né? Um descritivo de uma cena, mas pensa comigo, ó. 2 minutinhos para eu parar a aula. Tá? Cena 1. Locação. Uma catedral escura com janelas de vitrais. Um NPC, que é o Non-Player Component, está ajoelhado diante de um caixão de pedra no centro do aposento principal. Música. A música de fundo de um órgão tocando introduz a cena, mas vai abaixando. Personagens. Jogador principal, o NPC chamado Thomas, porque os NPC também são personagens, apesar de não ser um componente de player. 7 criaturas transmorfas. Mas não sei o que é transmorfa. Leia o dicionário. Objetivo do jogador: descobrir a localização do covil subterrâneo. Nessa cena. Ação. O jogador deve iniciar uma discussão com Thomas. Após o primeiro contato, nós ativamos a cena de transição. Então tem a cena de transição 1, que não está aqui. Tá? Onde Thomas se metamorfoseia em uma criatura transmorfa e convoca seus asseclas, que são aquelas outras criaturas. O personagem principal deve lutar com os asseclas transmorfos, matá-los todos. Ao fazê-lo, Thomas retorna à sua forma normal e então reinicia. Tirar isso daqui que o cara não revisou. Tá? E o jogador deve retomar a discussão com Thomas. Fluxograma. Nenhuma decisão é tomada nesse momento. Se a batalha for concluída, Thomas revela a entrada para o esconderijo subterrâneo. E o jogador avança para esse nível. Se o jogador for derrotado na batalha, reverter para a cena de transição de morte e passar, né, para a tela de tentar novamente. Observações. O jogador está preso na catedral. Não há saída. Ou seja, enquanto ele não passar, não matar todo mundo, não descobrir, né, com o QI 80 dele, que tem que matar todo mundo, ele vai ficar eternamente, vai desistir do jogo. O único jeito viável de sair é iniciando o contato com Thomas. Criaturas transmorfas aleatórias podem ser ativadas se o jogador explorar a catedral antes de falar com o NPC. Fim da cena. É isso aí, cara. Um roteiro, uma cena. Tá? Não sei de que jogo que é esse, porque eu peguei aleatoriamente. Tá? Não sei se tem cena, mas parece uma coisa comum de acontecer. Beleza? Então, na aula que vem, a gente vai rever essas coisas. Tá? E daí, para a gente não perder a mão, né? Eu vou falar um pouquinho do Canvas, que é uma tag, um elemento HTML que serve para a gente fazer desenhos. E posteriormente vai servir para a gente animar desenhos, que posteriormente pode servir para a gente animar jogos. Beleza? Então tá bom.
Moçada, eu vou parar de gravar. Tá? Para quem veio aqui, dá um joinha no canal.